Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Líder AAA. Eu sou Caroline Marcon, consultora organizacional, coach executiva e autora do livro O Poder dos Times AAA. E as minhas convidadas de hoje são as especialistas em comunicação, doutora Mara Belal e Marisa Barbara. Vou ler rapidamente o currículo das duas, que está aqui bem resumido. Doutora Mara Belal é fonoaudióloga, consultora organizacional e coach executiva especialista em comunicação. Fundadora do CEV, Centro de Estudos da Voz, doutora em distúrbios da comunicação humana, além de atuação clínica, trabalha com competência comunicativa em empresas. Palestrante reconhecida, recebeu mais de 90 prêmios e honrarias. É pesquisadora com inúmeras publicações nacionais e internacionais, autora de diversos livros, sendo o mais recente Comunicação Consciente, em coautoria com Marisa Barbara. E a Marisa é consultora organizacional, palestrante reconhecida e coach executiva especialista em neurociência social com foco em liderança. A Marisa é certificada em diversos instrumentos de desenvolvimento profissional e pessoal, sendo alguns proprietários. Depois a gente tem que falar mais sobre eles, inclusive. Minhas queridas, sejam muito bem-vindas. Que honra e que prazer ter vocês aqui comigo hoje. A honra é nossa, Caroline, porque nós compartilhamos esse desejo ousado de melhorar a de liderança por meio de comunicação. A gente sabe que os líderes já se comunicam bem, mas eles podem melhorar. E é nesse foco que nós compartilhamos o nosso dia a dia. Perfeito, queridas. Muito bom, Carol. É um propósito, na verdade, né? Um desejo, é um propósito que estamos juntos nessa parceria de desenvolvimento de lideranças. Excelente. Não é a primeira vez que trabalhamos em parceria. Eu posso dizer que é sempre um grande sucesso. Então, para mim, não poderia estar melhor acompanhada para falar, gente, de comunicação. E eu queria começar perguntando, gente, vamos falar do Comunicação Consciente, que é um livro extremamente robusto, também extremamente prático, que ajuda muito a gente a colocar em ação algumas questões que são cruciais para a comunicação. Como é que surgiu essa ideia de vocês de trabalharem juntas nesse livro? Contem para mim. Carol, esse livro tem uma história de uma gestação de mais de 10 anos, com algumas tentativas prévias de escrita, de edição, onde eu sentia que não era o que eu queria, não estava pronto, e eu não queria que fosse mais um livro de comunicação no mercado. E essa gestação era uma gestação que incomodava, porque ela não se completava, a ideia não se desenvolvia, e por essas razões da vida e essas coisas que acontecem sem a gente prever, eu enfrentei uma situação de vida ou morte, sobrevivi, e nessa circunstância eu falei, bom, se a minha vida acabasse agora, eu estaria quites com a vida. E não devo nada, e a vida não me deve nada. Mas o que eu poderia fazer, no momento que eu sobrevivi a essa situação, o que eu poderia fazer que coroaria o que eu quero projetar, trabalhar e que está dentro do meu propósito de desenvolver pessoas. Quero escrever o livro. Já trabalhava com a Marisa há quase 15 anos e falei, Marisa, você vem junto. Ela falou, para um capítulo? Eu falei, não, para o livro inteiro. E o mais fantástico de tudo é que estava numa prontidão psicológica, emocional e cognitiva, que ele foi escrito em 1 mês e meio. É um livro de 200 páginas. Não acredito. Escrito em 1 mês e meio direto. Sem ghostwriter, minha gente. Zero ghostwriter. Meu Deus. Gente! Foi feita uma copy-descagem, que, na verdade, foi o meu marido que fez uma copy-descagem, porque ele foi escritor, é aposentado, escritor na área de geografia geopolítica, fez uma copy-descagem, deu algumas dicas, em 6 meses ele tinha rodado e estava já disponível ao mercado.
estou chocada com esta velocidade. Mas é o que você falou, ele já havia, né, já estava sendo gestado há muito tempo aqui, né? Carol, então, quando mas saiu... não era um formato claro. Eu lembro da Mara comentando muito, porque já tinha até nome o livro. Uhum. E ela sempre falou muito do livro. E um dia ela tinha falado, olha, eu quero que você escreva um capítulo. Eu falei, claro. Então, quando ela veio neste momento e falou, você vai escrever comigo? Eu falei, tá, você me fala qual o capítulo que você quer. Não, você vai escrever o livro todo. Eu tomei um susto. E é um presente para mim isso que a Mara me deu, porque é a oportunidade que a gente tem realmente de elaborar, de mostrar o que a gente tem feito nos últimos anos e continuar contribuindo. É riquíssimo, gente. Nós temos relatos de clientes que já vieram para a gente e falaram, peguei o livro, precisava fazer tal comunicação para alguém, olhei para cá, preparei e consegui aquilo que eu queria. Então, para a gente isso só posso agradecer a Mara, sempre agradeço por esse presente e agora dos leitores, né? E a gente agradece do outro lado como leitor, porque o livro é primoroso, gente. É muito bem escrito, é útil do início ao fim, não tem enrolação, embora ele seja denso, né? São mais de 200 páginas, em momento algum tem qualquer enrolação ou repetição, né? Então... Tem muita amarração, né? A gente amarra o tempo inteiro com os temas, mas não é repetitivo, com certeza. Eu não sei se vocês notaram ao escrever, mas uma coisa que eu e o Paul, a gente se deu conta depois de escrever o nosso foi o seguinte, né? Foi um processo também longo, de muito bate-papo, e vamos por aqui, vamos por ali. Em alguns momentos a criatividade a mil, depois algumas semanas sem tocar. Eu acho que isso acontece na jornada do escritor, né? Mas quando a gente finalmente aprovou o texto, a gente se olhou e falou um para o outro, agora finalmente a gente entende o que a gente faz. Com certeza. Porque dá muita clareza você organizar o seu método, né? E, Carol, nós já tínhamos muita coisa estruturada. E, às vezes, os clientes, as empresas falavam, vocês têm um livro? E já está ficando tão desagradável que eu já dava um enroleixo em bromeixo e respondia assim, sim, está na editora, estamos fazendo alguns ajustes, ele precisa de certas modificações e atualizações. Chegou uma hora que não dava mais para enrolar dessa maneira. E foi muito gostoso, porque, no fundo, a procrastinação não era uma procrastinação por si só, ela era uma dificuldade de lidar com essa emoção e falar, eu não quero uma coisa parecida com o que já tem, porque nós temos contribuições maravilhosas na área de comunicação. Exato. E nós queríamos mostrar uma outra ótica na comunicação, que é a ótica de entender como eu me comunico baseado no funcionamento do cérebro. Perfeito. Agora, você falou uma coisa que é muito real em todas as áreas. A procrastinação não é uma questão de gestão de tempo. Não. É uma questão de gestão emocional. Exato. E quando a gente entende isso, a gente para de procrastinar. É impressionante, né? Agora, contem para mim o que é comunicação consciente e como ela se difere das outras abordagens de comunicação. Todos nós, com um cérebro neurotípico e neuroatípico também, tá? Temos um software para disparar e desenvolver a comunicação. Claro que a comunicação nas pessoas que têm um cérebro que não é neurotípico, ela tem algumas diferenças, mas vamos focar aqui na maioria. Esse software, ele se atualiza no automático com o desenvolvimento da linguagem infantil. Tá. Eu passo de 50 palavras com 1 ano de idade para 17 mil palavras com 4 anos e a gente olha e fala assim, de onde essa criança tirou essa frase? E todas as crianças nos surpreendem nessas idades. Mas a comunicação profissional ela é diferente. A comunicação profissional ela é uma interação treinada. Ela tem previsibilidade, ela tem consequência, ela tem um impacto. Então, atender os executivos e fazê-los compreender que a comunicação deles tem um propósito, tem um impacto e uma consequência, e por isso ela precisa ter jogadas ensaiadas, estratégicas.
e compreender que eu só posso sair de uma estrutura se eu a tiver, o que é diferente de chegar peito aberto e vamos ver o que acontece. A hora que a gente consegue passar isso para um executivo, ensinar a estrutura e dizer agora use a estrutura e agora saia da estrutura, mas mantenha o propósito, foi um salto de qualidade. Então, a nossa provocação é a seguinte: se você saísse de si mesmo e se olhasse nas mais diversas interações, você teria orgulho do que vê, o que você comunica quando se comunica. Perfeito. Perfeito. E eu poderia acrescentar que quando a gente pensa no funcionamento do nosso cérebro, qual que é a natureza humana? É conectar tudo com tudo, guardar tudo em memória, em circuitos, e pegar a informação atual, imediatamente a gente faz uma comparação com a vivência passada para encontrar uma previsibilidade, para encontrar um padrão, para dar uma resposta. Rápida, pronta. Nesse mundo que a gente vive, que é tão acelerado, tão pressionado que a gente vive, os executivos, eles vivem essa pressão de dar a resposta rápida. E vai dar a resposta com base num padrão. No mundo que a gente vive hoje, Carol, o padrão nem sempre vai ser apropriado. A gente tem que ter flexibilidade, a gente tem que ser ágil. Inclusive de detectar algum tipo de erro que para uma situação funciona e para outra não. Então, quando a gente fala de comunicação consciente, é sair desse modo automático e trazer de fato para o cérebro consciente para responder isso que a Mara falou. O que eu quero comunicar aqui? O que eu comunico quando me comunico? E às vezes essa parada são alguns segundos, não é muito tempo. É fazer o desacelerar que a gente precisa fazer. É ter a consciência de fazer uma escolha. Entendi. Eu vou passar rápido por um tema ou este tema eu preciso aprofundar? Perfeito. Marisa, eu vou pedir para você explicar o modelo DEEP, que é um modelo para conversas difíceis e para situações complexas e que não estão claras. E que é um modelo nosso, e que Marisa começou o desenvolvimento e eu só completei. Eu trouxe a ideia para a Mara e eu falei, olha, nós precisamos fazer 4 coisas. E aí, como a gente vive num mundo extremamente acelerado, e a gente estava falando da questão, inclusive da procrastinação, que você falou que é uma questão de emoção. Sim. Então, vamos trazer a emoção aqui para o tema da comunicação. Quando a gente fala do DEEP, o DEEP é o seguinte: se eu dou uma desacelerada de alguns segundos, ele foi construído para várias coisas. A primeira que surgiu, como é que eu vou escutar com consciência? E depois a gente pode até adentrar no tema escuta, que são várias escutas. Mas como é que eu escuto de fato para compreender? Não, então explica o que é o D, o E, o E e o P. Então, ok, vamos lá. Vamos lá explicar. Tá então, é deep mesmo. É deep mesmo de profundo. Tá. Então, o D é desacelerar. Tá. O E, primeiro E é escutar. O segundo E é esclarecer. E a última letra P é perguntar. E esse começa nesse sentido, mas depois disso, nós estamos falando de diálogo. Eu posso fazer uma nova pergunta, e aí eu sempre tenho que escutar depois de uma outra pergunta. Talvez eu não precise esclarecer, mas talvez eu precise desacelerar de novo. Porque se a resposta não é aquela que eu espero, ou se a pessoa, eu não tenho a paciência de esperar e quero interromper a pessoa, que natureza humana muito comum, né? Vamos dizer, os coléricos de plantão sabem do que eu estou falando. Então o DEEP é para a gente realmente aprofundar a comunicação. Em que situações? Em situação de escutar a diferença, buscar a perspectiva diversa. Numa situação de decisão, que você pensa uma coisa, eu penso outra. E aí a gente entra com toda aquela energia, porque eu quero defender o meu ponto de vista, você quer defender o seu ponto de vista.
para retomar a assertividade. Então, talvez eu tenha que desacelerar, escutar, esclarecer e perguntar para eu poder elaborar o que eu tenho que falar de uma forma assertiva. Perfeito. Porque a assertividade também está muito relacionada à regulação emocional. Eu perco a assertividade se eu não estou regulada. Então, o DEEP, ele é um modelo que nos ajuda a nos regularmos para poder escutar melhor perspectivas diversas. Perfeito. E além de resolver conversas difíceis, que eu vejo isso totalmente aplicável, negociações também são uma excelente oportunidade, né? Exato. Quando você precisa entender a necessidade do outro, de onde ele está vindo, e principalmente a necessidade emocional, que às vezes não é clara. Não é atendida. E não né? é atendida. Exato. E isso nos conecta muito mais, né? Exato. Enquanto comunicadores, enquanto líderes. É isso. Excelente. E qual que vocês percebem que é a maior dificuldade dos executivos, dos líderes, ao implantar, ao querer fazer uma comunicação consciente? Onde que eles travam? Fala você primeiro. Fazer perguntas. Porque a liderança entende que ela está ali na função prioritária de responder às demandas do entorno, do cliente direto, de quem a acessa. Hoje a liderança ela é acessível e acessável, ao contrário do passado, onde os líderes ficavam fechados nas suas salas com essas famosas secretárias executivas que filtravam a entrada e o acesso. Hoje, você acessa o seu líder no WhatsApp, no Instagram, no LinkedIn, então o acesso é direto. E a liderança, por muito tempo, entendeu que sua principal função era responder. E é. Mas fazer perguntas é uma atividade de competência na comunicação que mostra uma habilidade superior de compreender o que está acontecendo. A resposta, muitas vezes, ela vem no padrão automático. E não tem a informação ou a compreensão para poder dar uma resposta mais profunda, para poder dar uma resposta completa ou adequada. E se eu só respondo, eu estou respondendo dentro do meu viés, dentro da minha experiência, da minha perspectiva. O que os líderes hoje devem desenvolver é, além de perguntar, é escutar para compreender. Então, eu tenho que perguntar, escutar para compreender e não escutar para responder. Como a Mara falou. Porque o escutar para responder, eu interrompo a pessoa e chego até a dizer, você está completamente errado. E aí as pessoas entram num embate, eu tenho falado muito de bate-cabeça, porque é luta de quem sabe mais. Luta de ego, luta de status. E as pessoas fecham seus canais de comunicação e ficam presos nas suas posições e não enxergam mais nada. Então, a mentalidade do líder, da liderança, deve mudar. A liderança deve abrir seus canais de comunicação com o que a gente chama de humildade cognitiva. Perfeito. Tenho falado muito nisso também. Porque é aquela coisa, né, de baixar o ego, ter um interesse genuíno no outro, né? Porque eu não sei se vocês percebem também na comunicação, mas uma coisa comum de líderes, inclusive de alto impacto, eles conseguem ter impacto, mas vem de um lugar que ainda, talvez inconsciente, mas por interesse próprio. Porque eu gosto de estar nos holofotes. Claro, então, o impacto é para o meu serviço e não necessariamente para o serviço de todos. Para o serviço do bem comum. E quando eu faço isso olhando para mim, esse impacto, ele normalmente não é positivo, inclusive, né? E é interessante, Carol, porque quando a gente diz os líderes têm que perguntar tudo, alguém sempre vem e fala assim, mas não pode parecer que ele está checando a informação? E você veja, se nós somos perguntadeiras, e você é perguntadeira, a Marisa e eu também, às vezes a gente se pega na situação e fala assim, desculpa, mas eu tenho mais uma pergunta. Espera um pouquinho, eu estou pedindo desculpa para perguntar, que é o ato mais genuíno de demonstrar interesse. Eu não estou perguntando única e exclusivamente para julgar a informação ou para contra-checar. Eu estou demonstrando interesse. Exatamente. Então, entender a importância do perguntar
Exatamente. Com qualidade, Carol. Com qualidade. Com qualidade, porque a pergunta fechada, a resposta é sim e não, não tem qualidade nenhuma. A pessoa responde sim. Em situações Muito pontual. Muito pontual. É. Quando a gente está falando realmente de compreender perspectivas diversas, ser mais profundo no entendimento dos temas que está em jogo, tem que se tomar uma decisão. Você fazer uma pergunta de sim e não, como eu perguntar, você entendeu? Primeiro que se eu estou perguntando se a pessoa entendeu, eu estou questionando a integridade intelectual da pessoa. Pode ser constrangedor, Pode ser né? constrangedor. Em algumas situações eu dizer que não. Tem pessoas que se sentem completamente ofendidas com isso, apesar de ser uma prática muito comum. Mas o cérebro, ele entende como negativo. Melhor do que perguntar, você entendeu? O melhor é perguntar, do que eu falei para você, o que foi mais importante? Exato. O que você gostaria de destacar? Aí a pessoa vai poder dizer algo que você vai ajustar, concordar. E tem um outro tipo de pergunta que é muito comum da liderança, além da pergunta fechada, que é o que a gente chama de leading questions, né? Que é, por exemplo, você não acredita que o autoconhecimento é fundamental nesse modelo? Quer dizer, eu já disse o que eu queria, né? Então não tem pergunta nenhuma. Eu fiz uma afirmação numa entonação diferente. Isso. E os líderes usam isso como pergunta. Né? E evitar a pergunta de porquê. Muito... Evitar a pergunta de porquê. Quando eu pergunto por que a alguém, a pessoa ela se sente ameaçada. E aí ela vai trazer uma justificativa. Exato. Convida a pessoa a se justificar. A se justificar. Então, tira o porquê, troca por o que fez você fazer, você chegou como aí. você Conta chegou como aí. você chegou até aqui. Perfeito. O que fez você mudar de rota? Agora, tem uma coisa que eu vejo também que causa muita confusão de entendimento, que é a questão da assertividade na comunicação. E eu queria que vocês explicassem o que é uma comunicação assertiva. Então, em primeiro lugar, vamos deixar muito claro. Assertividade não é traço de personalidade. Outro dia nós tivemos uma discussão sobre isso. Tá? Assertividade, ela é uma habilidade de gente madura. Raramente você vai ver uma criança ou um adolescente assertivo. Assertividade nós desenvolvemos principalmente ao entender que colocar os extras na situação só tem efeito diluição. E o outro não sabe o que é importante do que você está buscando comunicar. Perfeito. Então, a assertividade, se nós pensarmos numa régua, num extremo eu tenho passividade ou submissão, no outro extremo eu tenho agressividade. Então, na passividade, submissão, eu cedo facilmente. Na agressividade, eu posso vencer, mas sem nenhum tato, tá? Eu posso ter essas coisas oscilantes, que é o comportamento passivo-agressivo, que deixa todo mundo irritado, que a pessoa fala, eu não confio no cidadão ou na cidadã, porque às vezes ele parece estar elogiando e em seguida tem uma crítica. É entre tapas e beijos. É silêncio e explosão. Então, eu tenho passividade, agressividade, passivo-agressivo e o modo de interação assertivo que é caracterizado por eu digo o que eu quero da forma correta, fazendo valer os meus direitos, mas respeitando os direitos do outro. E isso é difícil de ser atingido. E nem sempre a gente consegue da melhor maneira. E quando a gente treina assertividade com as pessoas, muitas vezes elas resolvem falar telegraficamente, tirando os elementos de ligação que são cruciais. E a gente para e diz, às vezes não é para falar telegraficamente, mas é para mudar as palavras, por palavras que tenham mais significado, mais peso, um melhor impacto. Perfeito. Mas a gente sabe que os melhores executivos são assertivos. Sim. A gente tem que pensar no seguinte, eu preciso descrever o que eu penso, claro, de uma forma
não alongada, não cheia de detalhes, mas o que eu penso, o que eu sinto e os meus valores, dizendo aquilo que eu quero dizer e dizendo aquilo que eu não quero. Em alguns momentos, na assertividade, a gente tem que aprender a dizer não. Ontem estávamos com pós-graduandos falando exatamente sobre assertividade e pós-graduantes muito jovens. E aí, muitos com uma passividade muito alta. Olha. E aí, a gente conversando exatamente sobre... Você está dizendo não para aquilo que você deveria dizer não? O insight das pessoas foi, eu não estou me posicionando Claro. e dizendo não. Você não vai dizer não de uma forma agressiva. Então, assertividade não é ser curto, mas tem a quantidade certa. Não, tem que tirar os extras, mas tem a quantidade certa. E é ser consequente. Exato. Perfeito. Então, tem a ver com clareza, tem a ver com respeito, tem a ver com, talvez, intencionalidade na comunicação. Sim. E precisa estar regulado emocionalmente. E regulação emocional. Porque a gente perde assertividade se tem um gatilho emocional. Alguém fala alguma coisa pra gente, traz um desconforto enorme e eu sei que eu tenho que me posicionar. Eu posso agredir, eu posso calar, ficar na passividade, eu posso ficar no passivo-agressivo, agredir e depois passar a mão na cabeça, mas ser assertivo, eu tenho que respirar e eu tenho que ter exatamente o que a gente chama de estrutura da comunicação, para rapidamente conseguir elaborar aquilo que você tem que falar. Perfeito. Ou seja, né, uma comunicação assertiva, ela é altamente sofisticada. E é eficiente. E é eficiente. Sim. E exige uma maturidade, como vocês colocaram, Exato. porque a gente falou aí de elementos. E treino, né? Muito E treino. muito treino. Perfeito, perfeito. E agora me contem, então, como que a gente pode ajudar as pessoas que nos ouvem a desenvolver essa comunicação mais consciente, mais assertiva, com exercícios que talvez sejam simples de serem feitos, mas altamente eficazes. Quer falar da AEC? Eu acho que sim. O que a gente explica para as pessoas é que a comunicação profissional, ela tem uma estrutura. A estrutura é aliada, a estrutura ela ajuda você e a estrutura liberta. E discutindo esta questão da estrutura em si, em vez de usar o conceito essência da comunicação, que era o que nós usávamos até escrever o livro, deu um insight de usar o conceito de arquitetura estrutural das edificações e trazer para o relacionamento. Então, a arquitetura estrutural da comunicação é a AEC. Então, a dica para as pessoas é quais são os elementos desses pilares que você vai montar a sua comunicação. Então, os pilares de expressão são objetivo e eixo condutor. Eu tenho que entender qual é meu objetivo naquela comunicação e como eu vou conduzir a pessoa para compreender meu objetivo. Tá. Destinatário e contexto. Quem me ouve, o que essa pessoa deseja ouvir e também o que ela precisa ouvir. Porque muitas vezes o que eu vou falar não é o que ela deseja ouvir, mas ela precisa ouvir. Então, eu tenho que assinalar. Eu sei que você deseja ouvir X, mas a realidade se impõe, eu vou lhe dizer o Y. E o terceiro pilar é a mensagem verbal e não verbal. Mensagem verbal e não verbal, elas têm que estar alinhadas. Porque se eu tiver que escolher entre uma das duas, eu vou escolher pelo não verbal. Porque se eu falar, ai, como eu te odeio, a voz vai definir a escolha para o interlocutor que me ouve. Esses três pilares, eles se sustentam e se retroalimentam. Mas os três pilares da expressão na comunicação, que inclui o verbal e o não verbal, eles precisam estar num terreno consistente. E esse terreno é o terreno da escuta. Porque uma edificação não vai ficar de pé se o terreno for movediço, for fraco, não tiver estrutura. Olha. O terreno tem que ter estrutura. E a escuta E aí a gente, é esse terreno, olha Exato. só. Porque senão eu posso ser perfeita na transmissão da minha mensagem.
Mas se eu não tiver quem escute, se eu não estiver falando corretamente para o meu público de interesse, eu posso ser perfeita, mas será que eu fui tão perfeita assim? Eu acho que eu fui perfeita. Mas será que eu pensei para quem eu estava falando? Será que eu tomei cuidado com os pontos sensíveis desse público-alvo? Meu propósito na comunicação era claro? Então, muitas vezes, as pessoas pensam muito na mensagem, mas elas não focam no interlocutor. Aliás, esse é um dos testes proprietários desenvolvido pela Amara. Se a pessoa tem mais foco na mensagem ou no interlocutor. Olha que Quer interessante. dizer, a escuta, você veja, a escuta é que cria diálogo. O diálogo não começa com a fala. O diálogo começa com a escuta. Exato. E a escuta é estruturante. É estruturante, ela tem todo Então, são como 4 elementos estruturantes. E como você, eu não vou pedir tecnicamente para você explicar, Amara, mas assim, qual é o insight que quando você está falando com alguém, você percebe se ele está mais focado na mensagem ou no destinatário? Além da capacidade de escutar, tem outros elementos que a gente possa... Sim. Como ele compõe o próprio discurso. Se ele traz elementos só técnicos, elementos só operacionais, ele está focado na mensagem. Se ele deixar claro que aquela mensagem foi individualizada, particularizada para aquele contexto e para quem ouve, ele está focado no interlocutor. Então, a gente tem algumas frases padrão. Eu pensei nisso, Carol, para você, quando eu estava vindo para cá. Destinatário. O destinatário, é o interlocutor. E aí eu falo. Ou se não, eu sei que você me pediu para atender essa demanda, mas com as informações que eu tenho, eu não consigo, neste momento, fazer desta forma. Destinatário. Então, veja que eu trago as informações são essas e essas. Aí mas no teu ponto de vista. É. E que o que eu percebo, né, pegando de uma outra forma, tem uma alta habilidade de influência, né, quando você foca no destinatário. Sim. Total. E é esse o molho, diria, desse modelo, talvez. Né? E aí a gente tem que falar de influência, de persuasão. Exato. Porque as pessoas pensam muito nos dados e fatos para influenciar os outros. E quando a gente trabalha com a neurociência, a gente mostra para os nossos clientes que nos estudos de neurociência, o cérebro, as áreas do cérebro que se iluminam não são só as áreas de cognição. As áreas da emoção se iluminam quando ela é influenciada e as áreas da conexão social. Porque nós temos uma rede neural, Carol, que se chama cérebro social, que é como a gente se comunica. Como a gente compra, né? Exato. Como a gente compra. Então, tem uma importância gigantesca na gente tomada ensina, de decisão. como a gente decide. Exato. Não existe decisão sem emoção. O que vai determinar, muitas vezes, qual emoção que você está usando pode impactar a decisão. Se é uma emoção positiva, se é uma emoção negativa, se é um impulso, e aí vem a reação. Por isso a importância da comunicação consciente. Exato. E da linguagem não verbal. Sim. Você sabe que dos estudos, talvez, mais revolucionários para mim sobre comunicação foi quando eu descobri que apenas 7% do impacto da comunicação vem dos dados, né? E 93% tem muito mais a ver com essa linguagem não verbal. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos. Claro. Carol, tem um estudo de 2019 sobre percepção de liderança, que é o seu tema. Sim. Os líderes que eu acho maravilhoso, porque ele é autêntico, ele é ágil, mas ele é apaixonado. Para ele ser autêntico, ele tem que ter dados, ele só pode ser quem ele é. Para ele ser ágil, como a Marisa trouxe, ele tem que ser flexível e ser ágil na resolução do problema. É ágil para detectar o erro, é rápido para detectar o erro, o ágil é rápido na detecção de erro e flexível para encontrar a solução. E apaixonado, porque sem paixão não dá para viver. Não dá para viver. Essas 3 coisas na sua liderança, no seu modo de trabalhar com a liderança, são muito visíveis para o seu cliente e para as pessoas que têm esse privilégio de ser
suas parceiras e de estar nos seus eventos. Carol, quando a gente tem um líder que comunica os aspectos técnicos, e esse é um estudo com mais de 60 mil respondentes de todas as indústrias. Se o líder comunica o aspecto técnico, a chance dele ser percebido como um líder eficaz é de 14%. Baixa. Então, 14 entre 100 colaboradores percebem um líder que traz os aspectos técnicos como líder. Tudo bem. Se este líder foca apenas nos aspectos sociais, comunicação e empatia, aí as pessoas falam, e aí a chance vai aumentar enormemente. Ao contrário, cai para 12%, 12 em 100, porque fala assim, olha, é um querido, é uma querida, mas não é líder, não está inspirando esperança. Olha isso. Se o líder junta as duas coisas na sua comunicação, o que necessariamente passa pelo verbal e não verbal, a chance dele ser percebido... 72%. Fantástico. Não, mas mais que exponencial isso. Faz todo sentido. Exponencial. Quando esse é um querido, é muito comum, né? A gente já fica Querido. pensando, cadê Exatamente. a eficácia? Exatamente. Eu não tenho como não dizer, porque, de novo, não verbal, porque tem uma coisa que a gente sempre fala, é o grande axioma da comunicação, né, Mara? É impossível não se comunicar. Está aí no percentual que você colocou do impacto do não verbal. E aí, que dica que a gente pode dar para os nossos ouvintes, telespectadores que estão aqui, os nossos líderes, né? Se conheça, é o autoconhecimento. Eu preciso saber o que me tira do meu eixo numa interlocução. Porque no não verbal a gente vai acabar mostrando alguma coisa. Sempre. Esse é o impacto. O não verbal, ele pode ser eu mudar o meu tom de voz. A Mara, a área de voz, eu aprendo com ela porque eu não sou fonoaudióloga, mas as pessoas, elas ficam mais agudas, as mulheres principalmente ficam mais agudas. Estão nervosas, ansiosas. A gente precisa perceber isso, se conhecer, o que é meu ponto sensível, total autoconhecimento, para eu criar estratégias de quando eu estiver numa situação, numa conversa difícil, com um interlocutor desafiador, eu tenho que prever se acontecer alguma coisa, então eu vou fazer isso daqui. Parece bobo, mas isso é pesquisa. É uma frase que a gente coloca e a gente fala, se prepara numa próxima situação. O que eu vou fazer quando me colocarem nesse desafio, nessa situação? Quando eu me sentir, por exemplo, quando me interrompe o tempo inteiro, quando distorcem o que eu falei, quando levantam o tom de voz, quando me olham com um olhar desafiador, agressivo, na verdade, não desafiador, mas agressivo, tudo isso eu tenho que saber o que me tira do meu eixo, para eu poder criar a estratégia de como eu vou me comunicar nessas situações. Na hora que eu crio essa frase simples, quando acontecer isso, eu vou fazer aquilo, e aí tem que ter uma ação no aquilo, de fato, eu estou mandando para o meu cérebro uma informação que vai ficar registrada. Talvez na próxima vez eu não faça exatamente aquilo, mas eu vou fazer alguma coisa. Sim. Mas eu preciso me conhecer em primeiro lugar. Aliás, a Mara pode até falar, que ela fala super bem disso, qual é o foco do líder? Professor Goleman e outros pesquisadores trazem que o foco da liderança é triplo. O líder tem que ter foco em si mesmo, que significa autoconsciência. E se ele não tem esse foco, ele é visto e percebido como líder desorientado. As pessoas falam, nossa, não tem noção. O segundo foco do líder é foco no outro, é a empatia. Quem são essas pessoas que eu sirvo? Certo. E se o líder não sabe isso, ele é um líder desinformado. E o terceiro foco da liderança é o foco abrangente, é o foco no mundo. Se o líder não tem foco no mundo, ele é pego de surpresa.
Perfeito. Então, esses são os 3 focos. E tudo isso tem que aparecer na comunicação. Tem que aparecer que eu sei quem eu sou, eu sei a quem eu sirvo e eu sei o que está acontecendo no mundo. E aí eu sou um líder. Então, a gente falou aqui em autoconsciência, basicamente em se conhecer muito bem, a capacidade de autorreflexão que vocês trazem também, no sentido de eu avaliar como eu estou me saindo e fazendo esses pequenos ajustes. E tudo isso vai tornando a sua comunicação mais consciente à medida que você está o tempo todo também se aprimorando, né? Uma pergunta que eu queria fazer para vocês, já encaminhando aí para o nosso final, é como é que vocês percebem a evolução dessa comunicação executiva, de liderança, para os próximos anos, com tudo que tem acontecido aí em termos de mudanças de gerações, avanço de tecnologia? O que seria, assim, uma grande recomendação para a gente se preparar? Quando a gente pensa em tecnologia, a gente tem que pensar em algumas coisas. As mídias estão trazendo muita informação. E nós estamos... Tem uma pesquisa que mostra que, de modo geral, os americanos, lá nos Estados Unidos, essa pesquisa, e eu entendo que não é muito diferente aqui no Brasil, a gente começa a rodar os feeds cerca de 90 metros por dia. Nossa. Isso dá é o tamanho da Estátua da Liberdade. E o que a gente faz? A gente olha tudo muito superficial. Para algo prender a sua atenção tem Exato. Que ser, né? Tem um termo que os americanos usam que é skimming. Skimming é como skim milk, né? Quer dizer, o desnatado. É aquela coisa superficial. Nós estamos folheando. E a gente não aprofunda. Então, a atenção que a gente tem que dar, a liderança tem que dar, é exatamente essa escolha do uso da tecnologia. Como nós estamos usando a nosso favor e não contra a gente. Nós temos que aprender isso. Nós não vamos dar conta de toda a informação. Nós vamos precisar aprender a priorizar para poder colocar foco no que é mais importante. Perfeito. Então, de modo geral, é isso que eu quero dizer sobre consciência da informação. E para fechar, a pergunta para os seus líderes é: o que eu posso dizer ao outro que faça valer seu tempo, seu foco e sua atenção? Porque tempo, foco e atenção são commodities não renováveis, não sustentáveis. A primeira coisa, eu tenho que ser uma pessoa atraente, interessante na minha comunicação. E eu tenho que ter uma qualidade de presença total. Excelente. Obrigada pela oportunidade, Carol. Excelente. Obrigada, Carol. Gente, é sempre um prazer enorme falar com vocês. E se você ainda não leu, eu recomendo fortemente que leia Comunicação Consciente, siga essas duas nas redes sociais para mais insights. E continue aqui comigo, espero que tenha aproveitado esse episódio. Se você acha que essa conversa pode ser útil para outras pessoas, compartilhe e te vejo no próximo episódio. Muito obrigada.